Então a gente viu na aula passada, né, que se eu tiver corrente passando por um fio, essa corrente vai gerar um campo em torno, né, que vai circular em torno do fio. Okay? Então se eu olhando de cima do fio, eu vou ver então a corrente rodando aqui em torno do fio. Em torno do fio. Aí a pergunta, né, é quanto vale a circulação do campo em torno do fio, né? Quanto que vale a circulação do campo magnético em torno do fio? Então a circulação ela é uma grandeza física e ela pode considerar, por exemplo, um fluido. O fluido está em movimento, né? Então tem um fluido andando aqui e tem essas pás. Aí essas pás elas vão rodar de acordo com o movimento do fluido. A circulação do fluido ela vai depender da densidade do fluido que vai deslocar as pás e da velocidade com que ele se movimenta em torno desse movimento circular aqui. Então a circulação é definida como sendo esse campo vetorial de fluido, né, com velocidade, vezes um elemento dessa circulação em torno do eixo em que as pás estão rodando. Para o caso do campo magnético, também é possível então definir um vetor e tal relacionado com essa rotação, né, dos vetores de campo magnético em torno de um ponto. Então a circulação é definida, né, por essa curva fechada C, uma curva fechada qualquer, né, pode ser definida qualquer curva fechada, qualquer circuito fechado, o campo vezes um elemento. Ela vai medir então qual que é a densidade de linhas de campo magnético que circulam dentro dessa curva, que você vai definir. Então, você pode definir uma curva. Vou pegar aqui uma canetinha. Pode definir aqui uma curva em torno, chamar aqui uma curva fechada qualquer C, certo? E aí você quer ver o tanto de linha de campo que está circulando dentro dessa curva, por exemplo. Isso vai definir para você essa quantidade de circulação. A lei de Ampère, então, ela fala sobre, dado então uma curva fechada, né, com uma orientação, então aqui tem uma curva fechada, é considerado uma orientação para essa curva, né, no sentido anti-horário. Isso vai fazer com que então o positivo esteja apontando numa determinada direção, né, apontando para cima aqui. E aí você vai calcular, você vai definir dentro dessa curva fechada C, você vai ter uma superfície, né, ele está chamando de S aqui, uma superfície S. E é definido então que os fios, né, as correntes que passam dentro dessa superfície S, eles são negativos quando eles entram em S e eles são positivos quando eles saem de S. Tá? Então aqui os caras estão entrando aqui, as correntes que estão entrando, elas são negativas nesse sentido, e as correntes que estão saindo são positivas. Certo? Então S possui uma regra seguindo sinal, seguindo a regra da mão direita, né? Então o sentido anti-horário é o sentido positivo. A gente vai chamar essa curva C de amperiana. Tá? Então essa curva C vai definir a que a gente vai chamar de curva amperiana. Então a circulação sobre um fio, deixa eu ver se eu consigo fazer essa conta agora, senão eu gravo para vocês depois. Então deixa eu abrir. Não, depois eu vou gravar como é que faz essa conta, então para chegar nesse valor aqui, mas está relacionado com o seguinte, ó. Está relacionado com o fato de que a gente sabe, né, quanto que vale o campo gerado por um fio, e aí eu substituo então o campo gerado pelo fio
nessa expressão da circulação. Então eu defino uma superfície fechada em torno do fio. Qual que é o raio da superfície fechada? É o ponto onde eu quero conhecer o valor do campo. Então eu considero uma superfície fechada de raio R. Né? Vamos fazer aqui uma curvinha aqui, uma superfície fechada de raio R. E o valor do campo, então, depende. Isso aqui vai ser a curva C, que é a amperiana. E aí eu calculo, então, qual que é o valor da circulação para esse fio. Né? Então, para um fio apenas, né, eu tenho a corrente que passa por um fio só. Se eu substituir essa expressão aqui, eu vou resolver a integral em toda a curva. Resolver toda a curva vai ser resolver a circunferência da curva. A circunferência da curva vale 2πr, certo? Então, resolvendo a circunferência da curva, eu vou chegar aqui do lado de cá, eu vou multiplicar por 2πr, onde tem o campo aqui, vai cancelar esse 2πr de baixo. Então, o resultado dessa integral vai ser só μ0 vezes i. Certo? Então, μ0 vezes i é o valor da circulação de qualquer campo por um fio. Então, se eu tiver um fio, não importa o valor da corrente, vai ter uma circulação que é igual a μ0 vezes i. O que a lei de Ampère fala é que isso vale para qualquer configuração de circuito e de correntes. Então, a lei de Ampère, como eu falei anteriormente, ela é um análogo à lei de Gauss, só que agora para o magnetismo. Né? Se eu considerar um sistema composto por vários fios, né, por onde passam corrente, a lei de Ampère ela vai ser definida por essa circulação, B vezes dl, que vai ser igual a μ0 vezes a corrente. Só que aqui eu tenho várias correntes, né, passando dentro vários fios com corrente passando dentro da superfície S. O que acontece nesse caso aqui é que eu tenho que fazer a soma dessas correntes. E essa corrente, então, aqui, ela é chamada de corrente efetiva. Então, a corrente efetiva ela é definida como sendo a soma das correntes que entram, né, a soma das correntes que saem da superfície S, né, I1 e I2 estão saindo dessa superfície em azul aqui, menos a soma das correntes que entram na superfície S. Então, aqui eu tenho I3 e I4 entrando na superfície azulzinha. Né? Então, a corrente efetiva vai ser a soma de I1 com I2 menos I3 com I4. Então, essa é a lei de Ampère. Então, na lei de Gauss, a gente tinha uma relação do fluxo do campo com a carga total. Né? Então, o fluxo do campo era proporcional à carga dentro da superfície gaussiana. Agora, na lei de Ampère, eu tenho que a circulação ela vai ser igual, vai ser proporcional, né, igual a uma constante, vezes a corrente efetiva dentro da superfície amperiana, ou dentro desse circuito fechado C. Então aqui tem esse exemplo 8.7 do livro, peço que depois vocês tentem calcular ele. Ele é interessante porque ele tem então agora um fio só que esse fio e tal, ele tem um raio R, é um raio finito. Né? A gente sempre considera o fio de um raio infinitesimal. Então ele tem um raio finito. Então eu vou considerar esse fio de raio finito e ele quer que eu calcule qual que é o valor do campo nesse ponto de raio R minúsculo dentro do fio. Então qual que é o campo gerado dentro do fio? Então esse é o exemplo 8.7. Depois eu vou fazer um videozinho resolvendo ele para vocês e aí depois vocês tentam fazer ele por conta. Um exemplo então de aplicação interessante de lei de Gauss é o caso de bobinas e de solenoides. Um solenoide ele é um tipo de bobina, tá? Então sempre que você pegar fios e enrolar fio, dependendo da geometria, você vai ter uma bobina. Então as mais comuns, né, que nós temos são os solenoides e os toroides. Os toroides são bem comuns, vocês podem ver esse tipo de geometria nos transformadores de tensão. Eles têm essa geometria de toroide e também as bobinas dos carros de
de partida com corrente, né, que não são partida elétrica, igual os carros modernos. Os carros mais antigos eles tinham uma bobina para mandar a corrente toda de uma vez e gerar lá a fagulha para dar a partida no carro. Aquelas bobinas também normalmente são usados toroides. Então, os solenoides são um tipo de bobina helicoidal, então é um monte de fio enrolado com essa simetria que está aqui, né? São várias espiras, então a gente chama cada voltinha do fio de espiras. E por elas, então, está circulando corrente. Então, o solenoide é um sistema que tem uma resistência relativamente grande, né? Para circular corrente aqui nessa geometria. O campo magnético do solenoide ele vai ser dado pela soma vetorial dos campos produzidos por cada espira. Então perceba aqui que eu tenho cada espirazinha gerando um campo, né? Tem um campo em torno do fio por onde passa a corrente. Então, muito próximo de cada espira, né? De cada espirazinha, eu vou ter um campo rodando ali em torno dela. Aí depois vai acontecer soma vetorial, eles vão começar a se somar esses campos. Então esses campos vão se somando até que eles vão gerar uma quantidade de campo aqui dentro do solenoide. Tá? O que é interessante sobre o solenoide é que aqui próximo do centro dele, o campo magnético ele é uniforme. Então, um solenoide para o campo magnético, ele é análogo a um capacitor de placas paralelas para o campo elétrico. Então, o capacitor de placas paralelas, ele gera um campo elétrico uniforme, né? A gente viu isso anteriormente no curso. Agora, um solenoide ele é capaz de gerar campo magnético uniforme, então quando a região é próxima do centro. Aqui fora, né, no final, no início ou no final dele, a gente tem efeito de borda, né? Então esses efeitos de borda, eles, claro que o campo não vai ser uniforme nessa região onde tem esses efeitos de borda. O campo dentro do solenoide, então a gente pode calcular ele usando a lei de Ampère, né? O campo então dentro do solenoide. Para calcular o campo dentro do solenoide, vai fazer um procedimento análogo feito para calcular o campo gerado por um fio. Então você vai pegar, escrever uma superfície gaussiana aqui, uma superfície amperiana, perdão, aqui, com uma simetria retangular, por exemplo, próxima do centro, e de um comprimento L. A gente vai desconsiderar o campo fora, tá? Porque eu quero conhecer o campo no interior do solenoide, então eu desconsiderar o campo fora do solenoide. Aí cada fiozinho desse que está passando por aqui, ele vai gerar uma circulação determinada pela lei de Ampère. Então você vai ver quantos fiozinhos tem nesse comprimento L, ou ver quantos fiozinhos tem no comprimento total. Aí você calcula o comprimento total do solenoide. E aí você substitui aqui então, né, o valor dessa corrente. B vezes dl vai ser o comprimento do solenoide vezes o campo. Então vai ser igual B vezes L, μ0I, né, que é a corrente em cada um dos fiozinhos, vezes N, que aí vai te dar a contribuição de todos os fiozinhos para gerar o campo. Então o campo no interior do solenoide ele é constante, ó, ele não depende da distância que você está até o solenoide. Ele depende só do número de espiras. Quanto mais espiras você tiver, mais fio vai ter passando corrente e maior vai ser o campo magnético. E ele é inversamente proporcional ao comprimento, ou seja, se o solenoide tiver um comprimento muito grande e pouca espira, aí você vai ter pouco campo magnético sendo gerado. Okay? Então, também dá para calcular o campo fora do solenoide. Então, eu dei um print aqui do livro com o campo fora. A gente não vai calcular ele, a gente não precisa calcular isso. Sabe? Então, como o solenoide é composto por espiras, o campo vai ser dado pela soma vetorial do campo de cada espira, e também vai ser determinado pelo campo do lado de fora. Tá? O que é interessante sobre o solenoide é que ele vai gerar um momento de dipolo magnético, análogo ao que a gente viu, né, para um fio por onde passa a corrente. Né? Num fio por onde passa a corrente era igual a corrente vezes a área. Agora, o momento de dipolo magnético do solenoide, ele é a corrente vezes a área vezes o número de espiras. Quanto mais espira, então, maior vai ser o momento de dipolo. De fato, o solenoide ele é uma forma de... ele pode ser
uma forma de você gerar um momento de polo magnético, ou gerar um ímã, né? Ele é conhecido como eletroímã. Então você consegue gerar um ímã análogo à magnetita, só que agora você consegue controlar quanto é a intensidade do campo gerado por esse ímã, e você também consegue controlar qual que é a orientação do polo sul e do polo norte, né? Basta você determinar qual que é a orientação da corrente. Tá? Então é isso. A aula de hoje é uma aula curtinha sobre a lei de Ampère. E